boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. Morte de garçom surpreende colegas. Ele foi alvejado quando saía do trabalho ao lado do chefe de uma colega. 2 pessoas morrem em batida entre carro e caminhão na BR-262. Colônia de gatos do Parque Municipal se torna um problema de saúde pública e até a Guarda Municipal foi chamada. O assunto será analisado pelo nosso comentarista Carlos Lindenberg. Urnas eletrônicas que serão usadas no próximo domingo começam a ser distribuídas em BH. Pesquisa revela que eleitores estão com medo de errar o voto, influenciados por fake news. Daqui a pouco, o Cruzeiro entra em campo para tentar seguir na Libertadores. Qual será a estratégia para vencer o Boca Juniors? Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. A Polícia Civil investiga a morte de um garçom na porta do restaurante onde ele trabalhava na madrugada de hoje. O crime aconteceu quando ele e uma colega estavam indo embora de carona com o dono do estabelecimento quando entravam no carro. Jaelbert Alves Maciel tinha 26 anos, trabalhava como garçom neste restaurante em Matozinhos, na região metropolitana de Belo Horizonte. A alegria era uma das marcas da vítima. Um rapaz novo, trabalhador, cheio de sonhos, sempre contando pra gente que ia fazer isso, ia fazer aquilo. Sempre brincalhão, sempre colaborador, sempre disposto a colaborar conosco, um excelente pai de família. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira. O Geraldo Fonseca, que é dono do restaurante, tinha a rotina de deixar os funcionários em casa após o expediente. Era mais um dia desta rotina. Quando ele chegou em seu carro, foi surpreendido por homens que estavam em uma picape. Vários tiros foram disparados. O Jaelbert, que estava no banco da frente do passageiro, foi atingido no peito e no braço esquerdo e não resistiu. Geraldo Fonseca, de 54 anos, também foi atingido. Passou por cirurgia. O estado dele é considerado grave, mas estável. Este homem, que não quer ser identificado, estava perto do local do crime. Escutou o barulho dos disparos e os suspeitos fugindo por esta avenida em uma picape. A gente fica agora apreensivo. A gente não sabe, qualquer carro que chega agora, qualquer pessoa, a gente já acha que é suspeito, que vai acontecer. Uma cidade pequena, né, e está com muita violência, né? A polícia trabalha com várias possibilidades na investigação do crime. Como não houve um anúncio de roubo, nem nada dessa natureza, a gente imagina que quem esteve ali foi lá com a intenção de matar outro alguém. Então, toda informação que chega, nós estamos averiguando. Eu tenho equipes na rua agora, nesse momento, buscando imagens das câmeras nas proximidades, entrevistando pessoas, vida pregressa dos envolvidos. Para os funcionários que continuam trabalhando no restaurante, insegurança e medo. Até que solucione o que ocorreu, a gente fica com medo. Mas a gente tem que continuar trabalhando, né? Provavelmente o patrão vai tomar outras atitudes com relação à segurança. 2 pessoas morreram em batida de frente entre carro e caminhão na BR-262 em Moema, na região centro-oeste de Minas. O acidente aconteceu na madrugada de hoje. O caminhão carregava alimentos que caíram pela pista. Os 2 ocupantes do carro morreram na hora. O Parque Municipal de Belo Horizonte concentra hoje a maior colônia urbana de felinos aqui da cidade. Cerca de 300 gatos vivem no local. Muitos deles foram abandonados pelos donos. E por isso, guardas municipais que trabalham no parque receberam um treinamento especial para coibir essa ação. Preto, cinza, manchado, grande, pequeno, cerca de 300 gatos vivem aqui no Parque Municipal Mancha Verde, no coração de Belo Horizonte. Quem passa por aqui de cara já nota a presença deles. Eu gosto de ver de longe, porque de perto, se eu passar a mão neles, eu e a mami ficamos com alergia. A gente tem alergia, se passar a mão já dá pelotação, essas coisas. Então tem costume de vir aqui, só vejo mesmo. Tem uma grande variação de gatos, às vezes tem até 20, 30 gatos que você vê numa manhã aqui. Olha, eu acho que não deveria ter tantos, né? Possível não ter. Mas o ideal é controlar isso aí, né? É muito. Acho ótimo que os gatos aí são bem cuidados. Tem pessoas aí que trazem comida todo dia. A maior colônia de felinos em espaço público de Minas Gerais é composta em sua grande maioria por animais que um dia já tiveram um lar.
é que se tornou cultural na cidade abandonar gatos no parque. E existe uma cultura das pessoas acharem que o parque municipal é o paraíso dos gatos e que tem uma cria indesejável em casa ou que enjoou do felino que ele tem e vai trazer para o parque e que esse animal vai ser feliz, vai ser solto, vai viver na natureza. Isso não é verdade, né? Aqui existem doenças, existem agressões por pessoas, tem agressões por cães de rua. Então o parque municipal não é o paraíso dos gatos, não é para trazer gatos para cá. E para tentar um controle sanitário da colônia de gatos aqui no parque, a Guarda Municipal está treinada para coibir o abandono, que inclusive é um crime, com pena de até 6 meses de prisão. Além disso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente vai adotar medidas de proteção animal. Os guardas municipais estão instruídos a abordar a pessoa cometendo crime e vai conduzir essa pessoa e o animal para a delegacia, fazer um boletim de ocorrência e da delegacia essa pessoa já vai sair com audiência marcada que pode ser inclusive até no Ministério Público. As medidas acontecem em meio à preocupação com a saúde pública. Além de outras enfermidades, a incidência da esporotricose no país tem chamado a atenção de especialistas. A chamada doença do jardineiro é um tipo grave de fungo que ataca sobretudo gatos que entram em contato com material orgânico contaminado. Para humanos, a doença é transmitida por arranhões e contato direto com a pele lesionada. No ser humano aparece primeiro uma feridinha, que é o local do contato, né, onde teve ou a mordida ou o arranhãozinho do gato, como se fosse acontecendo uma inflamação ao longo dos vasos linfáticos, que vão seguindo, por exemplo, o braço, a perna, às vezes eles chegam até a axila, onde tem os gânglios. E é necessário fazer um tratamento com remédios assim, que são remédios fortes, são antifúngicos, orais, sistêmicos, para que o ser humano se cure. A Prefeitura disse que vai contratar uma prestadora de serviços para recolher os gatos do parque aos poucos e oferecê-los para adoção. Essa comunidade aí crescente de gatos dentro do Parque Américo René Gianetti, bem ali no centro da capital, é o assunto do nosso comentarista Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Boa noite, Nácia. Lindenberg, a nossa repórter Laura França até usou uma expressão curiosa, dizendo que é uma ação cultural aí já abandonar os gatos ali no parque. Nós somos uma cidade que abandona animais, é isso? Olha, não sei se exatamente abandona animais. É possível que abandone cachorro e coisa desse tipo. Agora, o problema da Secretaria hoje de Meio Ambiente está focado no parque, porque ali está a maior concentração de felinos, né, gatos, felinos urbanos do estado. São mais de 300, 350 mais ou menos que vivem ali. E eles transmitem doença, né? Houve uma época até que se falou numa tal de um desequilíbrio ecológico, ambiental ali no parque, né? Porque os animais, os gatos estavam pegando passarinhos, enfim. Mas esse é um problema sério de saúde pública que está hoje, é o foco da Secretaria de Meio Ambiente, para não ser amanhã um problema da Secretaria de Saúde. Portanto, eles estão combatendo isso lá. Essa doença do jardineiro, que a Laura falou na matéria, retrata isso muito bem. É não só uma questão, é perigoso para a saúde do ser humano. Então, o foco da Secretaria está nesse parque, onde há 350 mais ou menos gatos soltos ali, e eles machucam, brigam um com o outro. Curioso, viu, Inácia? Na época das férias, há maior abandono de gatos no parque, curiosamente, e não se sabe por que é durante as férias. Mas durante o período de férias, as pessoas abandonam os gatos. Ou enjoo do gato, ou ele dá problema em casa. O fato é que nesse período, especialmente, aumenta essa coisa. Agora, é possível até que haja uma esterilização dos gatos se essa medida profilática não der certo agora. A gente vai acompanhar e ver o que vai acontecer, então. Obrigada, claro. Lindenberg. Boa noite. As urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições de domingo aqui em Belo Horizonte começaram a ser distribuídas hoje. Nesta primeira etapa, os equipamentos são levados para batalhões da Polícia Militar. Quase 4.800 urnas estarão nas seções da capital. Com muito cuidado, as urnas eletrônicas foram colocadas em caminhões. Elas já saem aqui do centro de apoio do TRE em Contagem, prontas para votação. Há cerca de 2 semanas atrás, nós começamos os procedimentos de aceite das urnas, conferências técnicas, inserção dos dados do candidato, que é o procedimento de carga das urnas. São devidamente lacradas e feita a conferência da data e hora, que são essas urnas que nós vemos aqui na bancada, estão concluindo esse procedimento de data e hora da conferência para que todas estejam sincronizadas. Daqui, as urnas eletrônicas serão encaminhadas
encaminhadas a 11 centros de distribuição em Belo Horizonte. A grande maioria, batalhões da Polícia Militar. Elas só serão levadas às sessões eleitorais na madrugada do dia da votação. Toda atenção é necessária para embarcar 1.866 urnas que serão usadas na votação dos eleitores da capital mineira. BH tem 4.587 sessões eleitorais. As urnas do interior foram enviadas ao longo do mês de agosto. Os dados dos candidatos são inseridos em cada cidade. O Brasil adotou este tipo de votação eletrônica nas eleições municipais em 1996. Além da agilidade na apuração, elas são sinônimo de segurança. Nós não temos aquelas possibilidades de fraude que no passado existiam, de preenchimento de cédulas em branco. Isso tudo foi já superado com a urna eletrônica, sem falar da celeridade do procedimento. E também a inserção de todos os dados e esses procedimentos de segurança podem ser acompanhados pela sociedade e pelos diversos órgãos e entidades que têm interesse em acompanhar o procedimento. O TRE Minas autorizou hoje o uso de camiseta com nome de candidato no próximo domingo, desde que não haja formação de grupos uniformizados. A legislação já permite o uso de botões, bandeiras e adesivos. E uma pesquisa revelou que 75% dos eleitores brasileiros têm medo de ser influenciados pelas fake news nas eleições deste ano. Preparamos uma reportagem sobre o tema, que é um alerta sobre essa importância e de você pesquisar antes de escolher o seu candidato. Nestas eleições, elas se tornaram protagonistas na divulgação de conteúdo eleitoral. Mas as redes sociais também viraram um espaço cheio de informações inverídicas, as chamadas fake news. Basicamente é você divulgar informações falsas do outro candidato para ridicularizar, para destabilizar ou até mesmo na esperança de captar alguns votos. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil revelou que 75% dos eleitores temem que seu voto seja influenciado pelas fake news. Depois dos debates na TV, a internet aparece como uma das principais fontes de informação sobre as propostas dos candidatos. Ainda segundo o estudo, 34% dos brasileiros compartilham conteúdo político com os seus contatos. Desse total, a maioria, cerca de 60%, diz checar com frequência as informações para saber se elas são mesmo verdadeiras. Procuro, pesquiso antes, olho direitinho. Não pode acreditar sempre no que fala, não, né, amigo? Ultimamente o WhatsApp está tendo muito fake news, né? Então é importante a gente averiguar a fonte, né? Se é confiável, onde está recebendo. Fontes oficiais também são muito importantes para poder manter a veracidade da informação, né? Se você for passar alguma coisa para frente, você sempre confere? Sempre confiro. Ninguém confere. Passa sem saber? Passa sem saber, isso aí. Você acha que isso pode atrapalhar, por exemplo, o processo eleitoral, essas chamadas fake news? Sim. Porque nem sempre é verdade e as pessoas geralmente acreditam. Muitas notícias falsas e isso é uma coisa que desagrada, porque a internet não foi feita para isso, foi feita para noticiar fatos verídicos, instruir a população e esse é o lado pejorativo da coisa. O alvo preferido para o compartilhamento deste conteúdo é o Facebook, seguido do WhatsApp e do Instagram. Para os especialistas, as fake news podem influenciar um pleito no caso de a eleição estar muito acirrada. Se tiver uma disputa muito apertada, qualquer fato pode perturbar esse equilíbrio. E a fake news pode ser uma possibilidade para isso, porque ela pode gerar alguma instabilidade, alguma incerteza. Para combater as notícias falsas na internet, o TRE conta com duas ferramentas. Uma é a denúncia online, que pode ser facilmente acessada no site do tribunal. A outra, que também está disponível na mesma página, é um link que desmente os boatos que rodam por aí. A gente vai atualizando à medida que os boatos vão chegando até nós, boatos ligados ao processo eleitoral e à justiça eleitoral. E vamos contar com o apoio da população no sentido de não fazer algo, não compartilhar algo que não conheça, que não tenha certeza. A Justiça de Minas aceitou a denúncia do Ministério Público Federal e transformou em réu o agressor do presidenciável Jair Bolsonaro. Adélio Bispo está preso no Mato Grosso do Sul desde o dia em que esfaqueou o candidato que fazia campanha em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, no início de setembro. Se for condenado, pode pegar de 3 a 10 anos de prisão. A pena pode ser aumentada até o dobro por causa de lesão corporal grave.
O Tribunal Superior Eleitoral negou hoje os recursos que tentavam impedir a candidatura da ex-presidente Dilma Rousseff ao Senado por Minas. Por unanimidade, os ministros confirmaram a decisão anterior do TRE de Minas, que já havia entendido que o impeachment não torna Dilma inelegível, assim como já havia sido decidido pelo Senado na época do impeachment, diferentemente do que prevê a Constituição. Pelo menos 10 ações questionavam a candidatura da ex-presidente. A previsão é de chuva para Belo Horizonte nos próximos dias e o alerta é para a manutenção dos veículos. Para evitar acidentes, é recomendado fazer a revisão e verificar, por exemplo, se já não é hora de trocar os pneus. O mês de outubro chegou e, junto com ele, as tradicionais pancadas de chuva. E para dirigir com tranquilidade em dias chuvosos e não se envolver em acidentes, é preciso redobrar os cuidados ao volante. De acordo com este especialista em trânsito, que chama atenção quanto aos riscos de conduzir um veículo em pistas molhadas. A começar pelo mais sério deles, que é a probabilidade de aquaplanagem, né? Então, você perder a aderência do pneu ao pavimento. Então, o pneu patina, né? E você perde a dirigibilidade do veículo. Aqui uma combinação perigosa, uma descida íngreme e uma curva fechada. Se chove, o risco de acidentes aumenta. Esses resíduos todos que estão no asfalto, né, de borracha, de lubrificantes, óleos, etc., eles formam uma película em cima, logo nas primeiras chuvas, no comecinho da chuva, que ajuda a perder a aderência do pneu no pavimento. Segundo o especialista, é fundamental a manutenção preventiva de freios, limpadores de para-brisa, desembaçadores e as luzes do carro, que também devem estar funcionando corretamente, pois os dias chuvosos significam menos visibilidade. Chuva, pista molhada, aquaplanagem. E se o pneu estiver careca, pior por causa da perda de aderência. Nesta época do ano, a movimentação nesta loja de pneus aumenta 30%. Pouquíssimas pessoas trocam antes. Infelizmente, a maioria do pessoal deixa para trocar depois que passa algum aperto, né, que escorrega com o carro. O motorista que trafega pelas ruas e avenidas de Belo Horizonte deve ficar atento quanto aos pontos de alagamento na capital. São mais de 80. Nós temos vários locais sujeitos à inundação que são extremamente perigosos nas chuvas e a inundação, às vezes, é muito rápida, né? Então, choveu forte, procure evitar esses locais. E veja a seguir, goleiro Bruno Fernandes pode ter mudança de regime já na semana que vem, por ter trabalhado e estudado na cadeia. O Cruzeiro vai entrar em campo daqui a pouco às 9h45 contra o Boca Juniors para tentar se classificar para a semifinal da Taça Libertadores. A equipe argentina chegou ontem à capital. Na frente do hotel onde estão hospedados vários torcedores, localizado ali na Pampulha, cruzeirenses aprontaram uma confusão. Vários torcedores do Boca Juniors estavam na porta do hotel quando cruzeirenses chegaram armados com barras de ferro. Segundo a PM, objetos que estavam na frente do hotel foram danificados. Não houve feridos e ninguém foi preso. A tarefa do Cruzeiro não será fácil. Precisa vencer o Boca Juniors por 3 gols de diferença, porque na partida de ida o time mineiro perdeu por 2-0. Se o time mineiro fizer aí 2-0 no tempo normal, o jogo vai para os pênaltis. Nosso repórter e comentarista André Salles já está conosco para analisar as chances do Cruzeiro nesta partida. André, boa noite. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. O André, como é que o Cruzeiro tem que jogar para enfrentar o Boca Juniors aqui, hein? Não tem outra saída, Nácia. É atacar, ser ofensivo, né? O Mano Menezes, que tem até uma fama de ser um técnico mais defensivo, na última entrevista coletiva dele ontem, até brincou com isso. Falou, olha, gente, vocês vão estranhar, mas o Cruzeiro vai partir para cima do Boca Juniors, vai atacar e não tem realmente outra solução. A boa notícia para ele é que o Arrascaeta, que talvez seja o principal jogador de frente do Cruzeiro na temporada, está de volta de lesão, vai começar jogando certamente, então é um bom reforço. Na parte de trás, a gente também não pode esquecer disso, né, Inácio? Se o Cruzeiro leva um gol, tem que fazer 4. Então na parte de trás tem o Dedé. A Conmebol acabou anulando aquela suspensão polêmica por causa do vermelho e tal, então o Cruzeiro mais resguardado para não sofrer esse gol. Mas a gente vai ver com certeza um comportamento do Cruzeiro bem ofensivo, até porque a torcida vai apoiar muito, vai empurrar o time e o Cruzeiro precisa de gols.
Quer dizer, e o Cruzeiro vai fazer uma formação diferenciada por causa disso ou não? Na verdade é o 11 ideal do Cruzeiro, são os jogadores titulares, mas isso não vinha acontecendo na Libertadores. O Mano Menezes, há 8 jogos, está tendo que mudar a todo momento. Agora sim, ele tem todo mundo à disposição, o Cruzeiro tem o DM vazio, ninguém suspenso, então o Cruzeiro realmente, definitivamente, indo com força máxima para essa missão difícil. Amanhã você volta, espero para contar uma boa notícia, mas sobretudo para analisar o resultado. Obrigada. Com certeza. Até amanhã. O goleiro Bruno Fernandes pode ter mudança no cumprimento da pena a partir da semana que vem. A Justiça da cidade de Varginha, no sul de Minas, onde o atleta está preso, acaba de atualizar o saldo de dias trabalhados e o tempo de estudo do atleta na prisão, o que permite que ele solicite mudança de regime, passando para o semiaberto, no qual o detento fica fora do presídio durante o dia. O documento ainda precisa ser analisado pelo Ministério Público de Minas Gerais. De acordo com o advogado de Bruno, o goleiro tem um contrato suspenso com Boa Esporte, que já manifestou o desejo de voltar a contar com o goleiro. Bruno, para lembrar, foi condenado em 2010 a 20 anos e 9 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado de Elisa Samúdio e pelo sequestro e cárcere privado do filho que teve com ela. E o Luiz Henrique Romão, o Macarrão, também envolvido na morte de Elisa Samúdio, é apontado como o braço direito do goleiro Bruno Fernandes e vai cumprir o restante da pena de 15 anos pela morte de Elisa Samúdio em liberdade condicional. A autorização foi concedida nesta terça-feira pela Justiça de Minas. No entanto, a progressão da pena só começa a valer a partir do dia 31 de outubro. Macarrão deverá permanecer em casa entre 10 da noite e 6 da manhã. Desde março, ele já cumpria pena no regime semiaberto. E depois do intervalo, você vai ver as dicas da nossa agenda cultural. A programação está cheia para o fim de semana. Hora de você programar o seu fim de semana com os destaques da nossa agenda cultural. Luciana Viana tem dicas para você. Na telona, ficção científica e muita ação em Venom, um dos mais enigmáticos, complexos e durões personagens da Marvel, chega às telas com o ator Tom Hardy, dando vida ao protetor letal Venom, entre as estreias no cinema. As joias do balé russo estarão no Palácio das Artes nesta sexta-feira. Numa só noite, o público mineiro terá a oportunidade de assistir a algumas das coreografias mais aclamadas mundialmente em todos os tempos. O Lago dos Cisnes, o Corsário, Dom Quixote, a Bela Adormecida, Carmen Quebra-Nozes, entre outras. Ainda no teatro, o musical infanto-juvenil Contos Partidos de Amor, nesta sexta em BH. Inspirado em contos de Machado de Assis, o musical aborda os temas de amor e ciúme de forma poética e bem-humorada, com uma linguagem cheia de metáforas e ricas construções machadianas. Ainda no teatro, uma saudação a Whitney Houston, com a cantora Vanessa Jackson, nesta sexta, com canções que marcaram a trajetória da diva norte-americana, que começou a fazer sucesso nos anos 1980 e partiu em 2012. Belo Horizonte é palco nesta quinta-feira de uma homenagem aos 60 anos da Bossa Nova, que acontece no Palácio das Artes, às 9 da noite. Acompanhado por uma orquestra formada por músicos locais e regida pelo maestro Carlos Prazeres, o convidado é o cantor Rogério Flauzino, que promete surpreender o público. A cantora Sandy volta a BH para apresentar a nova turnê com novidades incríveis, mas fãs, fiquem tranquilos, pois os sucessos que todo mundo adora estão garantidos na grande noite. Programe-se, divirta-se. E agora eu renovo a nossa parceria para que você continue nos enviando informações sobre os problemas que você está enfrentando aí na sua rua, no seu bairro. Use o nosso Bandzap para nos enviar essas informações, que é o 31 99 772 7663, e querendo rever o nosso jornal, youtube.com/TV Band Minas. Ficamos por aqui, obrigada pela sua atenção. Amanhã estaremos de volta. Até lá e boa noite.